Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo João Bosco Pessini. João Bosco já foi vereador, prefeito de Caratinga. João Bosco, eu queria começar a nossa conversa te fazendo a seguinte pergunta. João, é difícil governar uma cidade do porte de Caratinga e uma cidade que nós sabemos não tem receita. Como é que é administrar essa cidade? Olha, telespectador da Docton TV, prazer, obrigado por estar aqui mais uma vez, Salatiel, um convite seu, é um prazer muito grande estar aqui, passar algumas informações, alguns pontos de vista, algumas experiências que a gente tem. Olha, a gestão pública, ela passa por um momento muito difícil. Os gestores muito expostos, né? A gente, quando assume um cargo público, você entra e todo mundo entra com esse propósito de mudar a política. E você acaba no envolvimento, quase a política te mudando. Você tem que ter um enfrentamento constantemente para pontos de vista, ideologia, princípios serem mantidos. Isso é muito difícil, né? Então, ao mesmo tempo, você entra no princípio também é o seguinte: líder é aquele que muda um padrão de comportamento. E você é um líder, você tem que mudar um comportamento de uma cidade, o estilo, a maneira de fazer política, a maneira de conduzir a gestão pública. Então, eu digo a você que é muito difícil. Mas, porque você tem dois dilemas. Eu brinco sempre com as pessoas, eu brincava, e acho que eu comentei isso com você algumas vezes, que é pessoa bem próxima de mim. Você sai de manhã sorrindo e volta chorando, assim. Às vezes sai chorando e volta sorrindo. Então, esses dois extremos você vive todo dia. Agora, nós temos um município muito grande, complexo, com indicadores sociais baixos. É um município que tem muita coisa para se fazer, mas eu acho que com vontade, com dedicação e com ousadia, você enfrenta e faz mudanças e melhorias como fizemos. João, quais os pontos mais carentes do município? Saúde, educação, infraestrutura? O que é mais difícil de trabalhar no município de Caratinga? Salatiel, eu acho que a infraestrutura urbana, porque é uma cidade meio improvisada, Caratinga, né? Então, cheio de necessidades, cheio de carências e muita improvisação, historicamente, né? Você pega a improvisação, invasão do Rio, você pega os Altos de Morro, a dificuldade de infraestrutura, que no passado não deixou-se a coisa acontecer de qualquer jeito. Então, consertar algo é muito mais difícil que você fazer, né? Mas eu acho a infraestrutura urbana complicadíssima, a infraestrutura rural menos traumática, porque é patrulhamento de estrada, as exigências não são tão grandes. Mesmo assim fizemos 2 asfaltamentos de distrito para minimizar os problemas de acesso a esses distritos. Eu acho que a saúde hoje é bem complexa, muito complexa. Já pegamos uma saúde muito difícil. Se você tem uma ideia, tinha que se aplicar 15% na saúde. Eu cheguei a aplicar 26% para poder a saúde funcionar bem. E graças a Deus funcionou. Tinha remédio, tinha médico, tinha estrutura para atender a saúde. Mas você sacrificou outros setores. Infraestrutura, a assistência social, a agricultura, enfim. Mas a educação, conseguimos avanços importantes. Tivemos um IDEB, quando assumimos a prefeitura, de 3,6, elevamos ele para 5,3 em um ano e pouco de governo, e chegamos a quase 6, que seria o ótimo de país desenvolvido. Enfim, são complexos os problemas, com vontade, com dedicação, com empenho, e também com uma boa participação. Eu tive uma boa participação no governo federal, consegui alguns recursos no governo federal, e isso contribuiu para que a gente conseguisse fazer uma gestão tensa, mais eficaz. E no governo estadual, como é que foi a sua relação, uma vez que o governo estadual não era o governo do seu partido? Muito difícil. O governo estadual tinha uma briga pessoal com o Partido dos Trabalhadores com a AES foi muito difícil. Com a Anastasia conseguimos alguns acessos, pequenos, mas conseguimos, porque a Anastasia tinha alguns princípios que o outro não tinha. Então, a Anastasia, eu tive uma proximidade melhor com ele, conseguimos canalizar alguns recursos pequenos, mas conseguimos algo para o município de Caratinga. No governo federal tínhamos acesso através direto do presidente, o vice-presidente Zé Alencar ajudou muita gente, viu, Salatiel? Nós temos hoje esse esgoto aí que ele conseguiu em Brasília para mim. O primeiro passo do fórum aí de Caratinga foi através dele. Nós fomos a Belo Horizonte, depois fomos no gabinete dele, conduziu essa liberação do imóvel ali
para se pudesse futuramente construir o fórum. Ele com a esposa do doutor Arquimedes, né? A doutora Marlene, não é isso? Salatiel, parece. Salatiel, seu xará, Meu desculpa. xará. Doutor Salatiel. Então ela foi com a gente em Brasília, foi em Belo Horizonte também, conseguimos que liberasse aquele imóvel ali onde está funcionando o novo Fórum de Caratinga. Então tivemos também o asfaltamento dos distritos, tivemos o Centro de Excelência do Café, e eu queria fazer uma ressalva aqui, Salatiel, que é uma pessoa que sempre falou bem de você comigo, é o Jacques Pena, a Fundação Banco do Brasil, fez aquele investimento fantástico no Centro de Excelência do Café, e eu tive o prazer de ouvir um ex-prefeito de Manhuaçu dizer, na época o prefeito junto comigo, e dizer o seguinte, falou assim, Manhuaçu tem muitas vitórias sobre Caratinga. Tem uma derrota do SEASA e tem a derrota do Centro de Excelência do Café que você trouxe para Caratinga, que passou a perna em nós. E conseguimos, antes da posse, fizemos um projeto todo, vimos, só tinha 3 em Minas Gerais, fomos buscar informações, antes da posse, estava um projeto praticamente pronto, fomos a Brasília, atendeu a gente muito bem, todas as demandas, temos uma infraestrutura muito bem montada, no município de Santa Luzia, Centro de Excelência do Café, que atende lá uma faixa de 500, 600 pequenos produtores que não tinha como produzir um café de qualidade, e ali ele chega com café, acompanha a produção toda, recebe o produto final, vende ali ou vende do jeito que ele quiser vender, ou leva ao guardar na sua propriedade e consegue-se assim um preço melhor, e o objetivo da gente era esse. O pequeno produtor não consegue comprar máquinas caras hoje de beneficiar café, que custa até R$100 mil. Então, o pensamento maior da gente era esse, fizemos esse Centro de Excelência do Café, colocamos asfalto também até Santa Luzia, para facilitar essa infraestrutura e atendimento de alguns veículos que precisavam buscar esse café lá em Santa Luzia, e também fizemos o de Sapucaia também, que é outro distrito importante, grande, os 2 municípios, os distritos mais maiores de Caratinga, que precisava realmente ter um acesso, uma segurança maior, e eu acho que uma área de expansão urbana. A Santa Luzia, o clima gostoso que tem muita gente investindo lá, como tem Sapucaia também, com acesso muito melhor. João, não resta a menor dúvida que a vida é uma soma de experiência. Você foi prefeito, tem uma experiência do que é governar Caratinga. Dentro dessa sua experiência, se você fosse prefeito, o que você não faria hoje? Uma pergunta boa, hein, Salatiel? Olha, em gestão pública, você, como numa empresa, você monta uma empresa grande, você bota as pessoas para dirigir e você tem que confiar. Então, tivemos alguns problemas no início do governo, porque ninguém tem estrela, se é bom gestor, se não é. Né? Então, isso foi isso, a experiência ajuda você a enxergar quem tem competência, quem tem qualificação, quem tem humildade, para não ser arrogante na condução do serviço público, atender bem as pessoas. Enfim, isso foi que a falha que eu considero que hoje você tem uma visão muito mais ampla disso, que não adianta, você tem que colocar gente competente, qualificada e compromisso com gestão, e compromisso com desenvolvimento e compromisso com a cidade. Então tivemos alguns problemas no início, sim, tivemos que mudar a equipe e foi mudando, e as mudanças são muito traumáticas para você fazer, sobretudo, né, na situação que a gente estava, mas quando tivemos que mudar, mudamos, e uma das coisas que eu achei que poderia ser diferente, esse início de gestão, que quando você dá arrancada, você tem que estar com uma energia maior, você tem que dar arrancada, depois frear e depois recomeçar. Isso aí foi um aspecto que eu considerei negativo e que influenciou e, em parte, prejudicou os grandes projetos que eu tinha para a cidade. Você, pelo que eu compreendi, você está se referindo àqueles servidores que, digamos assim, que são de cargos de confiança, de provimento. Isso, né? Nomeação livre do executivo. Então, a seleção dessas pessoas tem que conciliar técnica e política, não é isso? O problema, e você tem experiência muito grande em gestão pública, Salatiel, você foi secretário várias vezes, presidente de Câmara, então tem uma experiência grande, até por orientar, meu procurador. Então, você vê o seguinte, ninguém tem estrela. Aí você pega a opinião de um, de outro, fala, mas o fulano ajudou bem, participou, se envolveu, tem que dar uma chance. É o dilema que a gente às vezes enfrenta, é isso. Aí você dá a oportunidade, as coisas não andam, as coisas ficam emperradas, e você fica angustiado com aquilo. Então, isso aí é realmente um fato que afeta muito. Eu acho que os outros aspectos, a minha vontade, a minha determinação e a minha energia de fazer uma gestão eficaz, uma gestão participativa, uma gestão abrangente, foi muito maior do que os outros fatores negativos que vieram a acontecer, que eu acho que foram bem insignificantes nesse aspecto. Do outro lado, nós temos os chamados servidores, né, que as pessoas falam, né, que são efetivos, na verdade, são ocupantes de cargo de provimento efetivo.
O que você acha desses servidores do município de Caratinga? É um número suficiente? Eles precisam de uma qualificação? Como é que você vê essa estrutura do pessoal do município? Olha, tem muitos bons funcionários efetivos, essa experiência mostra para a gente. Muitas pessoas competentes, no mês final da gestão nós usamos muitos funcionários efetivos. Então contribui muito, dá uma dinâmica maior pelo conhecimento interno que tem, e você, a partir do momento que nomeia um cargo de confiança, você dá uma oportunidade de externar uma experiência, de colocar em prática, às vezes, o que ele estava esbarrado ali, vontade de fazer. Então colocamos inúmeros funcionários efetivos. No final do mandato, nós tivemos mais de 70% dos cargos de confiança com funcionários da própria prefeitura, já efetivos de longa data. Então isso aí foi uma experiência muito boa. E o mais gratificante ainda, eu tive o prazer, Salatiel, de muitos desses funcionários, na época, no final do governo, foram lá me agradecer. Falou, a primeira oportunidade que alguém me deu, tem 20 anos de prefeitura, 25, nunca ninguém me deu uma chance. E mais de 30, 40, eu lembrei que eu contei mais ou menos, foram lá me agradecer por isso, que isso não é muito comum. Então isso é gratificante, acho que foi uma experiência muito boa nesse sentido. E a sua relação com a Câmara Municipal? A relação com a Câmara era emblemática, né? Problemática, nós não tínhamos um número de vereadores suficiente na Câmara, então tivemos uma relação muito difícil, muito tensa, e igual eu falei com você no início da nossa entrevista, eu entrei na política com a expectativa e sonho de mudar a política, e há uma pressão muito grande para a política te mudar. Então essa briga você fica permanentemente com ela, e você foi solidário em muitas opiniões minhas nesse sentido, porque enfrentamos uma guerra muito forte. Mas passado, e o que pudemos fazer, fizemos. O que aconteceu, e estamos em pé, com a consciência tranquila, e carrego em mim, Salatiel, uma referência que eu gostaria de deixar até para os telespectadores. Falei e reafirmei que queria sair e voltar para a rua quando terminasse meu mandato, conversando sem problema, sem medo, sem insegurança, não prendi, não afastei ninguém, não fui injusto com ninguém, não fui, acho, ingrato com ninguém. Criei um ambiente muito propício para todos os funcionários, uma receptividade muito grande, funcionários de longa data da prefeitura, e hoje eu tenho uma proximidade muito grande com eles, por isso que respeitei-os, ia em todas as secretarias, gabinetes, ia em PSF, ia em outros departamentos, frequentemente, para conviver, para mostrar ali a liderança, a presença sua no meio dos funcionários. Enfim, foi uma experiência muito profícua mesmo, e que carrego comigo muita satisfação dessa boa convivência com o funcionalismo e desse bom resultado que conseguimos, até em termos de produtividade e rendimento desses funcionários que tiveram mais motivação para trabalhar. João, vou te fazer uma pergunta que as pessoas gostariam de ouvir. Você hoje está apto a ser candidato? Você é ficha limpa? Sim. Sem problema nenhum, não tem restrição. Eu fui candidato na última eleição, fui só para mostrar que estava ok, né? Mesmo aquela dificuldade, aquela prisão me fizeram, eu fui do candidato mostrar que a documentação estava tudo ok. Então, é um caso, né, hoje não penso, sinceramente, vou passar essa eleição presidencial. Eu estou muito bem na minha situação que eu estou vivendo, hoje vivendo melhor, mais tranquilo, cuidando do pouco que eu tenho, mais tempo a minha família, enfim, mas situação legal, sem problema nenhum. João, mudando agora para o plano federal, como é que você vê hoje? O Lula é ou não candidato? Olha, Salatiel e telespectadores, ele mudou agora, não sei se é do Ramos, deve saber, ele botou agora o Setúbal Pertence como procurador dele. Sim, eu vi. Muda um panorama todo. A maioria dos ministros do Supremo tem uma gratidão, um envolvimento muito grande com o Sepúlveda. Eu acredito que a partir daí, e se Lula entrou com o Sepúlveda, é porque viu um horizonte propício para poder viabilizar a candidatura dele. Então, ou mudou um pouquinho esse panorama. Antes estava crônico, depois que saiu de Porto Alegre a situação, estava bem crônica, bem tensa, achava muito mais difícil. Agora eu vejo um caminho, um horizonte, não é grande ainda não, mas já é um caminho, uma luz pequena nesse túnel que está aí. E como que você está vendo o governo Temer? Olha, por mais que você seja otimista, e eu sou um otimista inveterado, eu vejo um desastre para o Brasil. Né? Nós conversamos informalmente agora há pouco aqui, a questão do pré-sal mesmo. E poucas pessoas têm essa informação, mas houve o golpe e depois, as primeiras coisas que foi fazer foi entregar
o pré-sal, a Exxon e a Shell. Um recurso de 3 trilhões de dólares e que vai ficar 20 anos sem pagar tributo nenhum, quer dizer, doou praticamente para essas grandes corporações uma riqueza nacional e uma resistência que o Brasil poderia ter para poder enfrentar um pouco esse imperialismo violento dos Estados Unidos. Então, isso já está na mão deles, entregou praticamente outras coisas também, outras ferramentas de resistência de um país. Enfim, é preocupante a situação hoje do Brasil. Eu acho que voltou ao que era antes de 64, aquelas intervenções americanas que queriam manter a ditadura, depois acabou a ditadura, mas agora está mantendo um sistema que se equivale à ditadura. Manipulação de informações, condução dos seus interesses, e aí a população vai na onda, caminha, e às vezes com ignorância ou desconhecimento, por esse caminho de tortuoso que é a entrega do país para as grandes corporações internacionais, que é o propósito maior dos imperialismos mundiais hoje. O João Bosco, não resta a menor dúvida que mesmo quando Lula era presidente, havia-se uma separação da figura do presidente com o partido. O PT errou em algum momento? Errou. Eu acho que tem que reconhecer isso. Eu acho que a questão foi uma resistência muito grande, para você ver que quantas vezes funcionários federais foram demitidos, foram excluídos, que entrou com o propósito de mudar profundamente. Depois acabou cedendo em alguns aspectos e você vê, às vezes, uma conivência com alguma coisa errada, com várias coisas erradas que aconteceram. Eu vejo, por exemplo, na questão da Copa do Mundo. Eu acho que foi um erro você fazer estádios em alguns locais que não tem nem futebol. Então, por que não fez nesse time que estão na Série A, ou que estão sempre na Série A do Campeonato Brasileiro, diminuir o custo violento e não precisar fazer tantos estádios como foram feitos, e estão hoje o elefante branco pelo Brasil afora. Enfim, tem erros sim, tem falhas, mas teve muito avanço também no país, avanços importantes, avanços sociais, avanços políticos, avanço econômico. Não adianta discutir isso. O PIB do Brasil em 2000 era bem inferior ao que é hoje, quer dizer, praticamente triplicamos o PIB do país, isso é uma riqueza importante para todos nós. Enfim, houve avanços significativos sociais, mas que teve erros e é difícil uma governabilidade sem erro, né, Salatiel? É difícil. Então, se empolgou, igual citei agora há pouco para você. Entrou na política para mudar a política e acabou a política mudando. E ele ficando nesse rodão aí desse país. Então, eu falei com você agora há pouco e me cobrei muito para você não ser manipulado e nem mudado pela política. Se você entrou para mudar a política, no mínimo você se retém com seus princípios, mas não se vende aos artifícios da política, que ela é condenada no Brasil. Hoje nós vivemos uma época muito difícil ainda, porque ser gestor público hoje já é caracterizado como ou corrupto ou vai chegar ou vai ser. Então a sociedade está muito mascarando essas lideranças que assumem posições políticas, mas acho que nós estamos num momento muito bom de mudanças, de avaliação, de reflexão, e eu estou com esperança de ter avanços e avanços importantes no médio prazo. João, que avaliação você faz do governo do Estado de Minas, do governo Pimentel? Olha, Pimentel fez uma grande gestão na Prefeitura de Belo Horizonte. Pimentel é um grande gestor. Pegou um Estado cambalido, e é bom as pessoas entenderem isso, pegou, Salatiel, o aço, né, que é o principal commodity de Minas Gerais. O aço reduziu o preço 10 vezes, e as principais commodities de Minas Gerais é aço. Quer dizer, a receita caiu violentamente no Estado, então criou um problema seríssimo de gestão, e ele passou uma dificuldade, tem passado uma dificuldade muito grande com isso, mas eu tenho certeza, ele vai sair bem dessa situação, porque ele tem dado experiência de gestão pública muito boa, está passando por uma situação difícil, mas para melhorar. E eu estou com muita expectativa, estou muito otimista que vai melhorar esse Estado, e bem. E vai dar rumo a determinados segmentos que estavam estacionados e outros que precisam ter avanços, e ele vai conseguir fazer isso, e eu tenho quase certeza disso. Ô João, é bem verdade que a política, ela chega a uma disputa que às vezes eleva, né, como diz o sujeito, eleva a temperatura, não é isso? Mas eu acho que nós não vivemos, não sei, uma situação que nós estamos vivendo hoje, porque, como diz, os homens não podem brigar, tem que brigar as ideias. Democracia E hoje é isso, se estabeleceu num país
uma guerra parecendo torcida de futebol na política. E o que avaliação, o que você acha, o que levou a isso? Olha, Salatiel, repetindo o que eu disse aqui no início, eu procurei não saber de quem era afiliado, você sabe disso, quem era afiliado, que partido que era, quem não era, funcionário público efetivo ou não, que a pessoa era competente, qualificada, a gente prestigiou e deu suporte. Enfrentei muita resistência por causa disso, né? Mas eu acho que o Caratinga minimizou bem isso. Mas eu digo assim, a nível geral, tá? Geral, como é que você vê essa guerra? Isso aí, queira ou não, a partir da eleição de 2014, apesar que a AES perder e o segmento da direita perder, começou a fazer esses panelaços da vida, criou-se essa guerra. Porque eu acho o seguinte, você viu aqui, você já disputou a eleição aqui, às vezes direto ou indiretamente, perdeu, você não vai ficar atrapalhando a gestão, você não vai ficar futricando coisas que vai dificultar a gestão. Se coloca no seu lugar, se for um dia pedir para dar uma opinião, você emite uma opinião, agora não pode ficar incitando o povo, incitando as pessoas que te acompanham a criar mais clima de tensão no país ainda, e o que criou foi isso. Eu percebi isso claramente, criou uma guerra violenta entre, principalmente PT e PSDB, e que quem perdeu foi o país. Eu acho que poderíamos ter uma gestão menos tensa, menos traumática, e hoje o país poderia estar com um rumo muito melhor em termos de crescimento, em termos de expansão, do que é um governo retrógrado, indolente, como eles estão enfrentando aí. João Bosco, eu quero te agradecer a presença aqui nos estúdios da TV Doctor. Acho que foi uma entrevista interessante, esclarecedora, e quero também agradecer aos nossos telespectadores. Um abraço e até o próximo programa Painel Político.